Na história de hoje, você ouvirá sobre o caso da voz que mudou, e o que descobriram na garganta dela virou caso nacional em São Paulo, Brasil. A proximidade entre irmãos é um laço muitas vezes subestimado, uma conexão que transcende palavras e se manifesta em olhares, gestos e, como neste caso surpreendente, na percepção de nuances quase imperceptíveis. Eles sempre foram próximos, um fio invisível tecendo suas vidas desde a infância. Cresceram juntos, um cúmplice no outro, compartilhando os segredos sussurrados ao pé do ouvido, as gargalhadas contagiantes que ecoavam pelos corredores da casa e até mesmo as discussões bobas, tão características da convivência íntima. Essa intimidade, no entanto, é o que torna a história ainda mais tocante. Foi essa profunda familiaridade que permitiu que um deles, o irmão, percebesse algo que para os outros passaria despercebido. Naquela semana, um detalhe sutil, mas persistente, começou a se manifestar. A voz da irmã estava diferente. Não era uma mudança drástica, daqueles que causam alarme imediato, mas uma alteração que apenas um ouvido acostumado à sua melodia habitual poderia detectar. Uma rouquidão leve, uma fraqueza que parecia se esconder sob as palavras. Quando questionada, a resposta dela era evasiva, atribuindo a alteração ao cansaço, a um excesso de falas na escola, a uma gripe passageira. São justificativas plausíveis, comuns, que a maioria das pessoas aceitaria sem hesitação. No entanto, o irmão sentiu que havia algo mais. Aquele tom de voz, antes vibrante e expressivo, agora parecia abafado, como se uma barreira invisível estivesse se interpondo entre ela e o mundo. Ele insistia, com a persistência que só a preocupação genuína pode inspirar. Dizia que não era normal, que a sonoridade parecia obstruída, que havia uma qualidade estranha que não se encaixava nas explicações cotidianas. A família, imersa na rotina e talvez relutante em dar ênfase a algo que parecia insignificante, considerou o seu alarme um exagero, uma preocupação excessiva típica de irmãos mais novos. Contudo, ele não desistiu. A sua intuição, afiada pela observação atenta, o impulsionava a buscar respostas concretas. Ele sabia que algo estava errado, mesmo que ainda não conseguisse nomear o quê. A sua insistência, alimentada por um amor fraternal inabalável, acabou por convencer os pais a procurarem orientação médica. Uma visita ao hospital, que inicialmente parecia apenas uma formalidade, viria a se tornar o ponto de partida para uma jornada inesperada. O exame inicial, realizado por um clínico geral, apontou para uma inflamação leve, algo que poderia ser resolvido com repouso e alguns medicamentos comuns. A explicação parecia satisfatória e a família começou a respirar aliviada, pensando que a preocupação do irmão fora, de fato, infundada. Mas o especialista, um otorrinolaringologista com anos de experiência, sentiu que algo mais poderia estar em jogo. A persistência da rouquidão, mesmo com o tratamento inicial, e a descrição da alteração vocal, embora sutil, o levaram a solicitar uma análise mais detalhada. A medicina moderna, com seus avanços tecnológicos, oferece ferramentas capazes de revelar o que o olho nu não pode ver. E foi exatamente isso que aconteceu. Uma imagem mais profunda, obtida através de exames de imagem de alta resolução, revelou uma formação na região da laringe. Pequena, de fato, e inicialmente discreta, mas com características que chamaram a atenção da equipe médica. Era uma anomalia, um crescimento silencioso que, embora modesto em tamanho, possuía um potencial significativo para interferir em funções vitais. A descoberta desencadeou um protocolo de investigação mais aprofundado. A equipe médica, composta por profissionais dedicados e experientes, decidiu investigar a fundo. Cada passo foi dado com o máximo cuidado e precisão em um ambiente de rigor científico e atenção ao paciente.
O procedimento, realizado em um centro cirúrgico moderno em São Paulo, foi meticuloso. O objetivo era não apenas diagnosticar, mas também compreender a natureza dessa formação e o seu impacto. O que foi encontrado no momento da intervenção surpreendeu a todos. Não era uma simples inflamação ou um nódulo benigno comum. Era uma estrutura que havia crescido silenciosamente, de forma insidiosa, exercendo pressão sobre as cordas vocais. Era essa pressão sutil que alterava a vibração do ar, modificando o timbre, a força e a clareza da voz da jovem. A descoberta levantou novas questões e exigiu uma abordagem terapêutica específica. O tratamento foi iniciado imediatamente, visando não apenas a remoção da formação, mas também a recuperação completa da função vocal. A recuperação, como em muitos casos médicos complexos, exigiu tempo, paciência e um acompanhamento rigoroso. A jovem teve que se submeter a terapias de reabilitação vocal, aprendendo a usar sua voz de maneira renovada, livre da antiga pressão. Apesar dos desafios, o desfecho foi bem-sucedido. A voz, que havia sido o primeiro sinal de alerta, voltou ao seu estado normal, vibrante e clara, como se nada tivesse acontecido. No entanto, a história não terminou com a cura. O caso ganhou repercussão no meio médico, sendo utilizado como um exemplo notável de atenção aos sinais sutis que o corpo emite. Médicos e pesquisadores passaram a citar a jovem como um paradigma de como a observação atenta e a insistência em buscar respostas podem fazer a diferença entre um diagnóstico tardio e uma intervenção precoce. E o irmão, aquele que, com sua percepção aguçada, insistiu desde o início, foi amplamente reconhecido como a peça-chave para o desfecho positivo. Sua intuição, sua preocupação e sua determinação foram cruciais para que a situação não se agravasse. Hoje, ela fala com clareza, com a força renovada de quem superou um obstáculo invisível. E ele, mais atento do que nunca, não apenas a escuta, mas verdadeiramente a ouve, aprendendo que perceber o que ninguém mais vê é talvez a forma mais profunda de demonstrar amor e cuidado. Esta é a essência de nossa história de hoje, uma prova de que os laços familiares e a atenção aos detalhes podem, de fato, salvar vidas. E agora, se você está gostando de nossa história e quer saber mais sobre os sinais que nosso corpo nos dá, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal para não perder nenhum de nossos próximos vídeos. E para você que está nos assistindo de onde? Conte para nós nos comentários abaixo. A complexidade da condição que afetou a irmã, embora inicialmente mascarada por sintomas aparentemente benignos, ressalta a importância crucial da medicina preventiva e da atenção aos detalhes em diagnósticos diferenciais. A formação na laringe, nesse contexto, não era um evento isolado, mas sim o resultado de um processo biológico que se desenvolveu ao longo do tempo. A sua natureza, que se mostrou incomum para os profissionais de saúde, exigiu uma investigação aprofundada que extrapolou os exames de rotina. A análise histopatológica detalhada, realizada no Laboratório de Patologia Molecular do Hospital Universitário de São Paulo, por exemplo, foi fundamental para classificar a lesão com precisão. Os resultados indicaram que se tratava de uma proliferação celular atípica, com características de crescimento lento, mas com potencial de expansão local. Essa classificação permitiu que a equipe médica traçasse um plano terapêutico individualizado, que ia além da simples remoção, contemplando a necessidade de monitoramento pós-tratamento para garantir a ausência de recidivas. O impacto da pressão exercida pela formação sobre as cordas vocais é um ponto fascinante do ponto de vista fisiológico. As cordas vocais, estruturas membranosas altamente especializadas, dependem de um fluxo de ar preciso e de uma vibração harmônica para produzir a fala.
Qualquer alteração em seu movimento, seja por inflamação, nódulos, pólipos ou, como neste caso, por compressão externa, pode resultar em disfonias. A rouquidão observada na irmã era um sintoma direto dessa interferência mecânica. A formação, ao ocupar espaço na região supraglótica, alterava a mecânica respiratória e a tensão das pregas vocais, prejudicando a sua capacidade de vibrar livremente. A voz, que é um instrumento complexo de comunicação e expressão pessoal, tornou-se, temporariamente, um reflexo dessa disfunção, transformando um aspecto tão familiar e intrínseco da sua identidade em uma fonte de preocupação. Compreender essa interação entre a estrutura física e a função vocal é essencial para apreciar a gravidade do que estava acontecendo. A insistência do irmão em buscar uma segunda opinião médica e, subsequentemente, uma investigação mais aprofundada exemplifica a importância do papel do paciente e de seus familiares no processo de diagnóstico. Em muitos casos, a percepção de uma mudança sutil, que pode parecer insignificante para um leigo, é o primeiro indício de que algo mais sério está em curso. A expertise médica é inquestionável, mas a vivência diária do indivíduo com seu próprio corpo oferece uma perspectiva única. A capacidade de notar que a voz da irmã estava diferente não é apenas um ato de observação, mas um testemunho de uma conexão profunda e de um cuidado que transcende a superficialidade. Este caso, portanto, serve como um lembrete poderoso para todos nós. Devemos estar atentos aos sinais que nosso corpo nos envia e não hesitar em procurar ajuda profissional quando algo nos parecer fora do comum, mesmo que as explicações iniciais pareçam plausíveis. A saúde é um bem precioso e a prevenção, aliada à detecção precoce, são os pilares para a sua preservação. A jornada de recuperação vocal após a intervenção cirúrgica é um testemunho da resiliência do corpo humano e da intrincada dança entre a biologia e a reabilitação. Longe de ser um processo passivo, a reconquista da voz plena envolve uma participação ativa e consciente da paciente. A fisioterapia vocal, por exemplo, torna-se um componente indispensável nesse percurso. Sob a orientação de fonoaudiólogos especializados, como os da renomada Clínica Voz Clara em São Paulo, a jovem aprendeu a realizar exercícios específicos para fortalecer os músculos laríngeos e aprimorar o controle respiratório. Esses exercícios não se limitam a simples repetições. Eles visam restaurar a coordenação neuromuscular necessária para a produção vocal, trabalhando a ressonância, a articulação e a projeção da voz. Imagine por um momento a delicadeza de ajustar um instrumento musical para que ele emita as notas perfeitas. A reabilitação vocal é um processo análogo, onde cada exercício é uma nota que, somada às outras, compõe a melodia da voz recuperada. Ademais, a dimensão psicológica da recuperação não pode ser negligenciada. A perda temporária ou a alteração da voz pode impactar significativamente a autoestima e a confiança de um indivíduo, especialmente em uma cultura que valoriza a comunicação verbal. A jornada de volta à normalidade envolve não apenas a cura física, mas também a reconstrução da segurança na própria capacidade de se expressar. Para a jovem, cada pequena melhora na sua voz representava uma vitória, um passo adiante na reapropriação de uma parte fundamental de sua identidade. A empatia e o apoio de sua família e amigos foram cruciais nesse processo, criando um ambiente seguro onde ela pôde se expressar sem receios, testando e aperfeiçoando sua voz em situações cotidianas. A compreensão de que a voz é mais do que apenas um som, mas um veículo de emoções, pensamentos e conexões, foi um aprendizado profundo. Consequentemente, a experiência serviu como um catalisador para uma maior conscientização sobre a saúde vocal em geral. O caso, ao se tornar público,
estimulou discussões sobre a importância da prevenção e da detecção precoce de distúrbios laríngeos. Profissionais da área médica e educadores passaram a enfatizar a necessidade de monitorar alterações na voz, especialmente em crianças e adolescentes, que estão em fase de desenvolvimento vocal. A mensagem transmitida é clara: a voz é um bem precioso que merece atenção e cuidado. A partir de agora, quando você notar qualquer alteração persistente em sua voz, lembre-se desta história e não hesite em buscar orientação médica. A sua voz é um reflexo da sua saúde, e cuidar dela é um ato de autocuidado fundamental. Pense em como essa percepção pode mudar a forma como você interage com o seu próprio corpo e com os sinais que ele envia. A complexidade do caso se aprofunda quando consideramos as ramificações sociais e psicológicas que uma condição médica, mesmo que aparentemente restrita ao corpo, pode desencadear. Para além da esfera física da recuperação vocal, a experiência da jovem em São Paulo serviu como um espelho para a forma como a sociedade reage à doença e à diferença. A atenção inicial, focada na anomalia física, gradualmente deu lugar a uma apreciação mais ampla da resiliência humana e da importância do suporte comunitário. A repercussão nacional do caso, impulsionada pela mídia e pelo compartilhamento de sua história, transcendeu o mero relato de um evento médico. Transformou-se em um estudo de casos sobre empatia, percepção e a interconexão entre saúde individual e bem-estar coletivo. A narrativa, ao destacar a insistência do irmão, não apenas celebrou um laço familiar, mas também sublinhou um aspecto crucial da saúde: a escuta ativa e a validação das preocupações, mesmo quando estas parecem infundadas à primeira vista. Ao se envolver com a história, o público é convidado a refletir sobre suas próprias experiências e percepções. Quantas vezes deixamos de lado um sintoma sutil, atribuindo-o ao estresse ou ao cansaço, apenas para descobrir mais tarde que ele era um prenúncio de algo mais significativo? A história da irmã, com sua voz alterada, atua como um chamado à introspecção. Ela nos encoraja a cultivar uma maior consciência corporal, a desmistificar a busca por ajuda médica e a reconhecer que a saúde não é um estado estático, mas um processo dinâmico que requer atenção constante. O caso, portanto, vai além da medicina. Ele se insere no campo da psicologia da saúde, explorando como as crenças, atitudes e comportamentos individuais influenciam os resultados de saúde. A percepção de que algo estava bloqueando a voz da irmã, inicialmente descartada como exagero, acabou por se revelar um farol, guiando a família em direção a uma intervenção que preservou não apenas sua voz, mas também sua qualidade de vida a longo prazo. Ademais, a forma como a mídia e a comunidade médica utilizaram o caso como um exemplo de atenção aos sinais sutis demonstra um avanço na compreensão da saúde como um fenômeno multifacetado. Não se trata apenas de tratar doenças quando elas se manifestam plenamente, mas de identificar e intervir em seus estágios iniciais, quando as chances de sucesso são maiores e as sequelas menores. Essa abordagem proativa, baseada na observação atenta e na investigação aprofundada, é fundamental para a promoção da saúde pública. O caso da jovem em São Paulo, ao ganhar notoriedade, contribuiu para disseminar essa mentalidade, inspirando outros a serem mais vigilantes em relação à própria saúde e à de seus entes queridos. A narrativa, portanto, não é apenas sobre uma doença específica, mas sobre a importância da percepção, da persistência e da colaboração na jornada pela saúde e pelo bem-estar. O que começou como uma alteração na voz, um sinal aparentemente trivial, desdobrou-se em uma lição valiosa sobre a complexidade da vida e a importância de ouvir,
não apenas com os ouvidos, mas com o coração e a mente. A jornada de volta à saúde vocal, após a intervenção, não se limita à recuperação física, ela se estende à reintegração social e à redescoberta da própria identidade. Para a jovem, a voz é mais do que apenas um meio de comunicação. É uma ferramenta de expressão, de conexão emocional e de participação ativa no mundo. A dificuldade em articular palavras com clareza ou a alteração no timbre habitual podem gerar um sentimento de isolamento e uma hesitação em interagir socialmente. Imagine, por exemplo, a hesitação em participar de uma discussão em grupo, em expressar uma opinião em uma reunião familiar ou até mesmo em realizar uma simples ligação telefônica. Essa retração pode, com o tempo, afetar a autoestima e a autoconfiança, criando um ciclo vicioso onde a insegurança vocal alimenta o isolamento social, que, por sua vez, intensifica a insegurança. Nesse contexto, a reabilitação fonoaudiológica assume um papel que vai além do aspecto técnico. Os fonoaudiólogos, com sua expertise, atuam como guias nesse processo de redescoberta, auxiliando a paciente a reconstruir a confiança em sua capacidade vocal. Ao praticar exercícios que simulam situações de comunicação do cotidiano, como participar de debates simulados ou apresentar um pequeno discurso, a jovem pode gradualmente superar o medo e a apreensão. Essa exposição controlada permite que ela perceba, na prática, a sua capacidade de se expressar de forma clara e eficaz, reforçando a sua autopercepção positiva. Considere como essa prática, repetida e supervisionada, gradualmente desfaz as barreiras psicológicas erguidas pela disfunção vocal. A dimensão comunitária dessa recuperação também é vital. A família e os amigos, ao demonstrarem paciência e compreensão, criam um ambiente seguro para que a jovem possa experimentar e refinar sua voz. Em vez de focar na alteração, eles celebram cada progresso, cada palavra clara, cada risada espontânea. Essa validação externa é um poderoso reforço positivo que solidifica os ganhos obtidos na terapia e encoraja a paciente a continuar se expondo e se expressando. É nesse espaço de apoio incondicional que a voz, outrora silenciada pela preocupação, reencontra sua força e sua expressividade, permitindo que a jovem retome seu lugar ativo na teia de relacionamentos que a cercam. A história, portanto, nos ensina que a recuperação de uma condição médica é, em muitos aspectos, uma jornada coletiva, onde a empatia e o apoio mútuo são tão importantes quanto o tratamento clínico. A jornada de volta à saúde vocal, após a intervenção, não se limita à recuperação física. Ela se estende à reintegração social e à redescoberta da própria identidade. Para a jovem, a voz é mais do que apenas um meio de comunicação. É uma ferramenta de expressão, de conexão emocional e de participação ativa no mundo. A dificuldade em articular palavras com clareza ou a alteração no timbre habitual podem gerar um sentimento de isolamento e uma hesitação em interagir socialmente. Imagine, por exemplo, a hesitação em participar de uma discussão em grupo, em expressar uma opinião em uma reunião familiar, ou até mesmo em realizar uma simples ligação telefônica. Essa retração pode, com o tempo, afetar a autoestima e a autoconfiança, criando um ciclo vicioso onde a insegurança vocal alimenta o isolamento social, que, por sua vez, intensifica a insegurança. Nesse contexto, a reabilitação fonoaudiológica assume um papel que vai além do aspecto técnico. Os fonoaudiólogos, com sua expertise, atuam como guias nesse processo de redescoberta, auxiliando a paciente a reconstruir a confiança em sua capacidade vocal. Ao praticar exercícios que simulam situações de comunicação do cotidiano, como participar de debates simulados ou apresentar um pequeno discurso,
A jovem pode gradualmente superar o medo e a apreensão. Essa exposição controlada permite que ela perceba, na prática, a sua capacidade de se expressar de forma clara e eficaz, reforçando a sua autopercepção positiva. Considere como essa prática, repetida e supervisionada, gradualmente desfaz as barreiras psicológicas erguidas pela disfunção vocal. Ademais, a dimensão comunitária dessa recuperação também é vital. A família e os amigos, ao demonstrarem paciência e compreensão, criam um ambiente seguro para que a jovem possa experimentar e refinar sua voz. Em vez de focar na alteração, eles celebram cada progresso, cada palavra clara, cada risada espontânea. Essa validação externa é um poderoso reforço positivo, que solidifica os ganhos obtidos na terapia e encoraja a paciente a continuar se expondo e se expressando. É nesse espaço de apoio incondicional que a voz, outrora silenciada pela preocupação, reencontra sua força e sua expressividade, permitindo que a jovem retome seu lugar ativo na teia de relacionamentos que a cercam. A história, portanto, nos ensina que a recuperação de uma condição médica é, em muitos aspectos, uma jornada coletiva, onde a empatia e o apoio mútuo são tão importantes quanto o tratamento clínico. O desdobramento da recuperação vocal, após a intervenção cirúrgica, transcende a mera reabilitação física e adentra um território fascinante de adaptação neurológica e reconfiguração da identidade pessoal. A neuroplasticidade, a notável capacidade do cérebro de se reorganizar e formar novas conexões neurais em resposta a experiências, desempenha um papel silencioso, mas fundamental nesse processo. Cada exercício fonoaudiológico, cada tentativa de produzir um som, cada interação verbal não apenas fortalece os músculos laríngeos, mas também reescreve os caminhos neurais associados à produção e percepção da fala. O cérebro, ao se deparar com a necessidade de compensar a alteração ou a remoção de tecidos, aprende a recrutar outras áreas, a otimizar o uso dos recursos disponíveis e a refinar o controle motor fino necessário para a vocalização. Pense nisso como um mapa neural que está sendo constantemente atualizado e aperfeiçoado, respondendo às novas demandas impostas pela condição e pelo tratamento. Além disso, a experiência de ter a voz alterada pode catalisar um aprofundamento na autopercepção e na comunicação não verbal. Se a voz é temporariamente comprometida, outros canais de expressão ganham destaque. Gestos, expressões faciais e até mesmo a linguagem corporal tornam-se ferramentas mais potentes para transmitir pensamentos e sentimentos. Essa ênfase em canais não verbais pode, paradoxalmente, enriquecer a comunicação. A jovem pode ter desenvolvido uma sensibilidade aguçada para interpretar as nuances das expressões faciais de seus interlocutores, ou ter aprimorado sua capacidade de usar o tom de voz restante, mesmo que alterado, para transmitir emoções de forma mais eficaz. Essa adaptação não é apenas uma medida paliativa, mas um desenvolvimento de novas habilidades comunicacionais que podem, inclusive, persistir mesmo após a recuperação total da voz, adicionando uma camada de expressividade e profundidade à sua comunicação. Por conseguinte, a perspectiva de longo prazo sobre a saúde vocal se amplia. O caso em questão, ao destacar a importância da detecção precoce e da intervenção especializada, serve como um alerta para a necessidade de uma abordagem contínua e proativa. A saúde vocal não é um estado a ser alcançado e esquecido, mas um processo dinâmico que exige atenção e manutenção. Para a jovem, isso pode significar a incorporação de práticas de higiene vocal em sua rotina diária,
como evitar gritar excessivamente, manter-se hidratada e, se necessário, realizar exercícios de aquecimento vocal antes de situações que exijam o uso intensivo da voz. A conscientização adquirida através dessa experiência traumática, mas transformadora, pode se tornar um poderoso motor para a promoção da saúde vocal em seu círculo social e, potencialmente, em um público mais amplo, inspirando outros a cuidarem desse valioso instrumento de expressão. A persistência do irmão em buscar um diagnóstico mais aprofundado para a voz alterada da irmã, mesmo diante da relutância inicial da família, pode ser vista sob a ótica da teoria da dissonância cognitiva. Ele experimentava um desconforto interno ao perceber a discrepância entre a normalidade aparente da situação e a sua intuição de que algo estava errado. Essa dissonância, um estado de tensão psicológica, o motivou a agir para reduzir essa inconsistência, buscando informações e intervenções que pudessem alinhar sua percepção com a realidade. Ao insistir, ele não estava apenas sendo teimoso, mas ativamente trabalhando para resolver essa tensão interna, validando sua própria percepção e buscando uma resolução para o que o incomodava. Agora, considere como essa mesma dinâmica pode se aplicar quando você se depara com uma situação inesperada em sua própria vida, onde a sua intuição lhe diz que algo está fora do lugar, mesmo que as evidências superficiais sugiram o contrário. A capacidade de reconhecer e agir sobre essa dissonância interna é um pilar para a tomada de decisões conscientes e eficazes. Adicionalmente, a natureza sutil da alteração vocal inicial pode ser analisada sob a perspectiva da detecção de sinais fracos em sistemas complexos. A voz humana, um sistema intrinsecamente complexo que envolve a interação coordenada de múltiplos órgãos e processos fisiológicos, é sensível a pequenas perturbações. O que para um observador casual pode parecer uma variação insignificante, para um indivíduo intimamente familiarizado com o sistema, como o irmão, pode representar um desvio detectável. Essa capacidade de perceber ruído em meio a um sinal aparentemente claro é uma habilidade cognitiva valiosa, frequentemente observada em especialistas em diversas áreas, desde músicos experientes que detectam uma nota desafinada em uma orquestra, até médicos que identificam um padrão incomum em um exame. Reflita sobre como essa sensibilidade a sinais fracos pode ser treinada e aplicada em seu dia a dia, seja na observação de mudanças sutis no comportamento de um colega de trabalho ou na percepção de um padrão emergente em dados que você esteja analisando. Outra camada crucial a ser considerada é o impacto da ansiedade antecipatória e do viés de confirmação no processo de busca por diagnóstico. Uma vez que o irmão começou a suspeitar de algo mais sério, é natural que ele tenha buscado e interpretado informações de maneira a confirmar suas preocupações. Isso não diminui a validade de sua intuição, mas destaca a complexidade psicológica envolvida. Da mesma forma, os pais, inicialmente com um viés de confirmação, em direção à explicação mais simples, cansaço, precisaram superar essa tendência para aceitar a necessidade de uma investigação mais aprofundada. Pense em como esses vieses cognitivos podem influenciar suas próprias percepções. Quando você se depara com uma situação que lhe causa apreensão, como você garante que está considerando todas as possibilidades de forma objetiva, em vez de apenas buscar evidências que corroborem seus medos ou esperanças iniciais? Por conseguinte, a história oferece um estudo de caso sobre a importância da comunicação clara e da validação empática no contexto familiar. A insistência do irmão, embora bem intencionada, poderia ter gerado atrito se não fosse acompanhada por uma comunicação que expressasse seu genuíno cuidado. A família, ao final, precisou validar a percepção dele, o que fortaleceu os laços e permitiu a ação conjunta.
Essa dinâmica sublinha a importância de criar um ambiente onde as preocupações individuais sejam ouvidas e respeitadas, mesmo que inicialmente pareçam exageradas. Agora, imagine como você pode aplicar essa habilidade de validação empática em suas próprias interações, especialmente quando alguém próximo a você expressa uma preocupação que você, à primeira vista, não compreende totalmente. Como você pode responder de forma a encorajá-lo a buscar clareza, em vez de descartar sua apreensão? Ademais, a recuperação da voz em um contexto de diagnóstico tardio, como o que poderia ter ocorrido se o irmão não tivesse insistido, levanta questões sobre os custos ocultos da saúde. Para além das despesas diretas com consultas, exames e procedimentos cirúrgicos, existem os custos indiretos, frequentemente subestimados, que impactam a vida do paciente e de sua família. A perda da capacidade vocal, mesmo que temporária, pode comprometer a capacidade de trabalho, especialmente em profissões que dependem intrinsecamente da comunicação falada, como professores, advogados ou profissionais de telemarketing. A necessidade de afastamento do emprego, a potencial redução de renda e a dificuldade em retornar às atividades normais podem gerar um estresse financeiro considerável, agravando o quadro emocional já fragilizado pela doença. Pense em como essa instabilidade financeira pode afetar o planejamento familiar, adiando projetos e gerando incertezas sobre o futuro. Outro aspecto crucial a ser considerado é o impacto no desenvolvimento social e educacional de jovens pacientes. Uma alteração persistente na voz pode levar ao isolamento, à dificuldade em participar de atividades escolares que exijam comunicação oral e, em casos mais severos, a problemas de autoestima e desempenho acadêmico. A escola, um ambiente fundamental para a socialização e o aprendizado, pode se tornar um local de constrangimento e exclusão se a voz da criança ou adolescente não estiver funcionando adequadamente. Considere a frustração de não conseguir participar de uma apresentação em sala de aula, de ser mal compreendido pelos colegas ou de evitar interações por medo de ser ridicularizado. Essa experiência pode deixar marcas profundas no desenvolvimento da personalidade e na construção da identidade. Por conseguinte, a intervenção precoce, como a que foi possibilitada pela insistência do irmão, não é apenas uma questão de eficiência médica, mas também de justiça social e de preservação do potencial humano. Ao garantir que os sinais sutis sejam ouvidos e investigados prontamente, evitam-se não apenas complicações médicas, mas também as barreiras sociais e econômicas que podem surgir de um diagnóstico tardio. A história, portanto, nos convida a refletir sobre como nossas ações individuais, como a atenção a um detalhe aparentemente insignificante, podem ter um efeito cascata positivo, influenciando não apenas a saúde de um indivíduo, mas também seu bem-estar e suas oportunidades futuras. Agora, pense em como essa ideia de custos ocultos da saúde pode se manifestar em sua própria comunidade. Quais são os sinais que muitas vezes ignoramos e quais as consequências a longo prazo dessa negligência? A ressonância da história da jovem em São Paulo se estende para além das esferas médica e social, adentrando o campo da percepção auditiva e da sua complexa relação com o desenvolvimento cognitivo. A alteração na voz, embora um sintoma físico, desencadeou uma série de adaptações na forma como ela e aqueles ao seu redor processavam a informação auditiva. Em um nível neurológico, o cérebro é extraordinariamente adaptável. Quando um canal sensorial é comprometido, o sistema nervoso tende a compensar, muitas vezes realocando recursos neurais para aprimorar a função dos sentidos remanescentes ou para otimizar o processamento da informação que ainda chega.
No caso da voz, a diminuição da clareza ou da força vocal pode ter levado a um aumento da atenção a outros aspectos da comunicação, como a entonação, o ritmo da fala, as pausas e até mesmo os sons ambientais que antes poderiam ter sido abafados pela presença de uma voz mais forte e clara. Considere, por exemplo, como a percepção de nuances sonoras pode ter se aguçado. Um sussurro que antes passaria despercebido pode ter se tornado mais perceptível, ou a distinção entre sons semelhantes, como S e Z, pode ter exigido um foco maior para ser compreendida. Essa hipervigilância auditiva, embora inicialmente uma resposta adaptativa à dificuldade de comunicação, pode, com o tempo, levar a um refinamento da discriminação auditiva. Agora, pense em como essa experiência pode se aplicar à sua própria vida. Em situações onde a comunicação verbal é desafiadora, seja em um ambiente ruidoso ou quando se interage com alguém que fala em um idioma com sotaque carregado, você se torna mais atento aos sinais não verbais, às pausas, à linguagem corporal. Essa atenção ampliada aos detalhes sonoros e visuais é uma demonstração da plasticidade cerebral em ação, uma capacidade intrínseca de se ajustar e otimizar a percepção em face de desafios. Ademais, a experiência pode ter influenciado a forma como ela processava a linguagem em um nível mais profundo, talvez afetando a sua relação com a música ou com a poesia. A música, em particular, é uma forma de arte que se baseia intrinsecamente na modulação da voz e na percepção de timbres, alturas e ritmos. Uma alteração na própria voz pode ter levado a uma nova apreciação das complexidades musicais ou a uma maior sensibilidade às sutilezas da interpretação vocal. Talvez ela tenha passado a notar com mais atenção as variações tonais em uma canção ou a forma como um cantor usa a respiração para criar efeitos expressivos. Essa nova lente de percepção auditiva, moldada pela sua própria experiência, pode ter aberto portas para uma apreciação estética antes não explorada. Imagine, por um momento, como a sua própria experiência com a voz, seja a sua ou a de outros, molda a sua apreciação pela arte sonora. A maneira como você escuta uma melodia pode ser radicalmente diferente de alguém que nunca enfrentou desafios semelhantes. Outro aspecto a ser explorado é a interseção entre a saúde vocal e a saúde mental. A dificuldade em se expressar pode levar a sentimentos de frustração, isolamento e até mesmo ansiedade social. O cérebro, em sua tentativa de lidar com essas emoções negativas, pode criar ciclos de retroalimentação que exacerbem os sintomas. Por exemplo, a ansiedade de não ser compreendido pode levar a uma tensão muscular na região da garganta, o que, por sua vez, pode dificultar ainda mais a produção vocal clara. Esse ciclo, conhecido como ciclo vicioso da voz, destaca a intrincada ligação entre o bem-estar físico e psicológico. Agora, considere como você pode identificar e quebrar esses ciclos em sua própria vida. Quando você se sente frustrado ou ansioso, como isso se manifesta fisicamente e como você pode intervir para interromper essa espiral descendente. Reconhecer esses padrões é o primeiro passo para gerenciá-los de forma eficaz. Ao entrelaçarmos as diversas facetas dessa narrativa, percebe-se um padrão emergente, uma tapeçaria, onde os fios da percepção individual se unem aos da colaboração coletiva e da ciência. A jornada, que se iniciou com uma sutil alteração em um dos elementos mais íntimos da expressão humana, desdobrou-se em uma complexa teia de interconexões biológicas, psicológicas e sociais. O que parecia ser um incidente isolado revela-se, sob um olhar mais atento, como um microcosmo de dinâmicas mais amplas que moldam nossa compreensão da saúde, da comunicação e da própria existência.
A forma como os sinais, por vezes quase inaudíveis, são interpretados e respondidos, ressoa como um eco em diversas áreas de nossa vida, desde as relações interpessoais mais próximas até as grandes estruturas de cuidado e conhecimento. Nessa convergência de perspectivas, a resiliência humana emerge não como uma força inata e imutável, mas como um processo dinâmico, moldado pela interação entre a vulnerabilidade e a capacidade de adaptação. A jornada de retorno, que se manifesta em múltiplos níveis, desde a recuperação de uma função fisiológica até a reconstrução da autoconfiança, demonstra a intrínseca ligação entre o bem-estar físico e a experiência subjetiva. À medida que as peças se encaixam, torna-se evidente que cada passo dado, cada obstáculo superado, contribui para uma compreensão mais profunda de nós mesmos e do mundo que nos cerca. A experiência compartilhada, mesmo que por meio de uma história, atua como um catalisador, fomentando a reflexão e a empatia, elementos essenciais para a construção de comunidades mais conscientes e solidárias. Refletindo sobre esta trajetória até o momento, percebe-se que as nuances observadas nas interações e nos processos biológicos apontam para uma verdade fundamental: a interdependência. Assim como as células de um organismo trabalham em harmonia para manter a vida, os indivíduos e as comunidades prosperam através da colaboração e do reconhecimento mútuo. A história, em sua essência, nos convida a olhar para além do óbvio, a escutar com uma atenção renovada e a valorizar as conexões que, embora muitas vezes invisíveis, são a base de nossa experiência coletiva. Ao nos aproximarmos da conclusão, a clareza se adensa, preparando o terreno para uma compreensão mais abrangente do que foi explorado. A trama que se desenrolou, iniciada pela percepção aguçada de um irmão sobre a voz alterada de sua irmã, culmina em uma poderosa reflexão sobre a intrincada relação entre a escuta atenta e a saúde integral. O que poderia ter sido ignorado como um incômodo passageiro, transformou-se, graças à insistência e à conexão profunda entre os irmãos, em um alerta crucial, um farol que guiou a família em direção a um diagnóstico e tratamento que preservaram não apenas a função vocal, mas a qualidade de vida e o bem-estar emocional da jovem. Esta jornada, desde a sutileza de um timbre modificado até a complexidade de uma intervenção médica e sua subsequente recuperação, sublinha uma verdade fundamental: a saúde não é apenas a ausência de doença, mas um estado dinâmico de equilíbrio que exige vigilância constante e uma compreensão profunda dos sinais que nosso corpo nos envia. A história nos ensina que a verdadeira escuta transcende a mera recepção de sons. Ela envolve a capacidade de decifrar as nuances, de interpretar as entrelinhas, de perceber o que não é dito explicitamente. A intuição do irmão, alimentada pelo amor e pela familiaridade, foi o gatilho que desencadeou uma série de eventos que, em última instância, levaram à cura. Essa percepção aguçada, essa atenção aos detalhes que para outros passariam despercebidos, é uma habilidade que pode ser cultivada por todos nós. Ao estarmos mais presentes em nossas interações, ao dedicarmos tempo para realmente observar e sentir, abrimos portas para uma compreensão mais profunda de nós mesmos e daqueles que nos cercam. A voz, em sua essência, é um reflexo não apenas da saúde física, mas também do estado emocional e da vitalidade de um indivíduo. Quando essa melodia natural é alterada, é um convite para uma investigação mais profunda, uma oportunidade de cuidar e de se reconectar. A recuperação, neste caso, não foi um evento isolado, mas um processo multifacetado que envolveu não apenas a intervenção médica, mas também a reabilitação física,
o suporte psicológico e a reintegração social. A voz, recuperada em sua plenitude, tornou-se um símbolo de resiliência e de triunfo sobre a adversidade. A jovem, agora mais consciente de seu próprio corpo e da importância da comunicação, emerge dessa experiência não apenas curada, mas transformada. Ela carrega consigo a sabedoria de quem enfrentou um desafio e emergiu mais forte, com uma apreciação renovada pela saúde e pela voz como ferramentas essenciais de expressão e conexão. A capacidade de se expressar plenamente é um direito, e a luta para recuperá-la é uma demonstração da força intrínseca do espírito humano. A verdadeira prática começa agora. Que esta história sirva como um lembrete constante da importância de ouvir com atenção, de valorizar os sinais sutis e de agir com compaixão e determinação. Que possamos cultivar em nós a mesma sensibilidade que permitiu que um irmão percebesse a diferença em um timbre de voz, e que essa percepção nos guie na busca por uma saúde mais plena e por conexões humanas mais profundas. A vida, em sua complexidade, nos oferece lições valiosas a cada momento. A capacidade de aprendermos com elas, de transformarmos desafios em oportunidades de crescimento e de estendermos essa compreensão aos outros é o que verdadeiramente enriquece nossa existência. Que a clareza conquistada pela jovem ecoe em nossas próprias vidas, inspirando-nos a escutar mais atentamente, a cuidar mais profundamente e a viver com uma consciência renovada da preciosidade de cada